Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Nos próximos capítulos da novela Mãe, Zeynep irá descobrir a verdadeira identidade de Sinan ao perceber um detalhe chocante. A mocinha não só ficará diante do passado assustador do homem, como também descobrirá que Turna está viva e tomará uma atitude radical. Deixe o seu like se você também gostaria que Zeynep tivesse um final feliz. Tudo acontece de forma inesperada. Zeynep escuta, por acaso, uma conversa interrompida entre Sinan e sua mãe, Karit. Poucas palavras, meias frases, mas o suficiente para acender um alerta dentro dela. O coração da jovem começa a bater mais rápido. Algo não está certo. Sem pensar duas vezes, ela encara o marido. Sinan, o que é que eu não posso saber de jeito nenhum? Pergunta, firme, mas com a voz carregada de desconfiança. O silêncio cai pesado no ambiente. Sinan engole seco. Seu olhar vacila. Ao lado dele, Karit fica pálida, visivelmente apreensiva. Zeynep, não é nada disso que você está pensando, ele responde, gaguejando, tentando manter o controle. Mas Zeynep não se convence. A angústia aperta o peito. Ela sente que estão escondendo algo grande demais. Então o que é, Sinan? Insiste. Me diga agora, eu preciso saber. Nesse exato momento, Karit percebe que a situação está saindo do controle. Sem pensar duas vezes, a advogada toma a frente. Querida, começa ela, tentando soar calma. Eu queria fazer uma surpresa para você. Zeynep estreita os olhos. Desconfiada. Atenta. Surpresa? Então diga logo, mãe. Estou muito curiosa. Karit olha rapidamente para Sinan. Ele sua frio. O medo de ser desmascarado é evidente. É que eu pensei em dar uma casa para você e para o Sinan, diz a idosa, escolhendo bem as palavras. Já que vocês pretendem adotar a minha netinha, eu queria ajudar, estava preparada para isso. Zeynep arregala os olhos. O choque é imediato. Como é que é? A senhora queria nos dar uma casa? Sim, querida, Karit responde, forçando um sorriso. Mas agora você acabou estragando a surpresa. Apesar da explicação, Zeynep continua inquieta. Algo dentro dela não se acalma. Ainda assim, ela respira fundo e responde. Mãe, não precisa me dar casa nenhuma, está tudo bem. Ela faz uma pausa. E então solta a verdade que a machuca. O processo de adoção foi pausado. Eles estão desconfiadas de mim depois de tudo o que aconteceu com a Turna. Não querem deixar que eu adote a criança de jeito nenhum. As palavras caem como um peso no ar. Mas eu não vou desistir assim tão facilmente, completa Zeynep, com os olhos cheios de determinação. Karit fica visivelmente insegura. O passado que ela tanto tenta esconder ameaça vir à tona. Mesmo assim, a advogada se aproxima da filha e fala, tentando manter a faixa. Isso mesmo, minha querida, você não pode se dar por vencida, afinal você não fez nada de errado, não é? Ela faz uma breve pausa. E conclui, ainda disfarçando. Zeynep balança a cabeça lentamente, concordando. Agradece a mãe com um sorriso contido, daqueles que não alcançam os olhos. Pouco depois, ela e Sinan deixam o local. Assim que a porta se fecha, Karit permanece imóvel, gelada da cabeça aos pés. O coração disparado. O medo sufocando o peito. Ela sente, sabe, que a qualquer momento a verdade pode vir à tona. O que Karit não imagina é que Zeynep já está muito mais perto de descobrir tudo. A desconfiança agora muda de direção. A jovem passa a observar, em silêncio, cada gesto da senhora Gonum. E não demora para isso se intensificar. Ao saber das dificuldades de Zeynep para continuar o processo de adoção, Gonum decide fazer uma visita. Chega com palavras suaves, tom acolhedor, um cuidado quase exagerado. Minha querida, sinto muito por tudo o que você está passando, diz ela, segurando as mãos de Zeynep. Mas tenho certeza absoluta de que muito em breve você vai conseguir a guarda de uma criança. Zeynep tenta sorrir.
mas abaixa o olhar. O peso no coração é grande demais. Senhora Gonum, começa ela hesitante. Eu preciso confessar uma coisa. Talvez seja melhor assim. Talvez tudo isso seja um sinal do destino. Gonum franze o semblante imediatamente. Engole seco. Um sinal? Pergunta tensa. Um sinal para quê, Zeynep? A jovem se cala. As palavras travam na garganta. O silêncio fala mais do que qualquer resposta. Gonum sente o corpo enrijecer. O medo cresce. Será que Zeynep já sabe de algo? Antes que a conversa avance, o celular de Gonum toca. O som interrompe o clima pesado. Do outro lado da linha, a voz de Ezel surge desesperada. Trêmula. Descontrolada. Alô, Gonum. Precisamos conversar agora mesmo. Assustada, Gonum se afasta rapidamente de Zeynep para que ela não escute. Aconteceu alguma coisa? Pergunta aflita. O que houve? A resposta vem carregada de revolta. Você não sabe o que aqueles monstros fizeram com a menina, diz para Ezel. Eles trancaram a pobre criança do lado de fora, debaixo daquela chuva toda. Se eu não tivesse passado por lá, Deus sabe o que teria acontecido. Gonum leva a mão ao peito. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela está aqui agora, continua Ezel. Está seca, alimentada, mas completamente apavorada. Você precisa vir para cá. Eu preciso da sua ajuda. Meu Deus do céu, murmura Gonum, chorando. Eu estou indo agora mesmo. Fique tranquila. Ela desliga e respira fundo, ainda abalada. Em seguida se vira para Zeynep. Querida, eu preciso ir, diz, apressada. Surgiu um compromisso urgente. Zeynep franze o semblante. Aconteceu alguma coisa? Pergunta preocupada. É algo sério? Gonum engole seco mais uma vez. É uma amiga antiga, passando por problemas graves. Depois conversamos, tudo bem? Zeynep concorda, ainda confusa. Observa Gonum se afastar, mas o incômodo não passa. Algo dentro dela pulsa forte, um pressentimento difícil de ignorar. Sem pensar muito, Zeynep pega a bolsa e decide seguir a senhora Gonum, à distância. Pouco tempo depois, Gonum chega à casa de Ezel, a vizinha de Meleque. Assim que entra na residência, a senhora Gonum se depara com a menina sentada à beira da lareira. Pequena, encolhida, com os olhos cheios de lágrimas. A criança levanta o rosto ao vê-la, e por um instante, a tristeza dá lugar a um brilho de alegria. Senhora Gonum, a senhora veio me ver? Diz a menina, com a voz frágil. Gonum balança a cabeça positivamente e se aproxima, emocionada. Claro que sim, meu amor, responde, com carinho. A senhora Ezel me contou tudo o que aconteceu. Eu não podia deixar de vir. A menina fica impressionada. Sente-se acolhida, protegida. Do lado de fora da casa, Zeynep observa tudo escondida. O coração dispara. Mas por que a senhora Gonum está aqui? Ela se pergunta, inquieta. O que é que está acontecendo nesse lugar? A desconfiança cresce. O pressentimento aperta o peito. Sem conseguir se conter, Zeynep toma uma decisão radical. Ela se aproxima da porta da casa de Ezel, respira fundo e bate. O som ecoa. Segundos depois, a porta se abre. É a senhora Gonum. Senhora Gonum, começa Zeynep, confusa. Mas antes que consiga completar a frase, Turna surge atrás da idosa. O tempo parece parar. Zeynep arregala os olhos. O mundo gia. O ar falta. A emoção toma conta. Turna, sussurra, incrédula. É você, meu amor. A criança assustada dá um passo para trás e, num impulso, sai correndo. Foge sem olhar para trás, sem saber que sua mãe está ali.
A comoção é forte demais. Zeynep perde as forças e desmaia diante da senhora Gonum e da senhora Ezel. Turna já desapareceu. Momentos depois, Gonum observa Zeynep deitada no sofá, o coração apertado, a culpa pesando como nunca. Pouco a pouco, Zeynep começa a abrir os olhos, confusa, tonta. Senhora Gonum, é a senhora mesmo? Murmura. Nem acredito. A mulher fica visivelmente encabulada. Zeynep respira fundo e continua, aflita. Eu tive um sonho tão estranho, diz. Sonhei que vi a Turna bem aqui. Ela estava viva. Viva, senhora Gonum. A senhora não imagina o meu desespero. Gonum permanece em silêncio por alguns segundos, o olhar pesado, a decisão difícil. Zeynep, minha querida, começa, com a voz trêmula. Você precisa saber de uma coisa muito importante. Zeynep franze o semblante. O nervosismo da mulher diz tudo. Espera aí, interrompe. Não foi um sonho, não foi? Diz, com os olhos arregalados. A minha Turna está viva, não é? O silêncio confirma. É isso mesmo, minha querida. Admite Gonum. Ela está viva. Zeynep surta. Num salto se levanta do sofá. A dor vira revolta. O amor vira fúria. O quê? Grita, fora de si. A Turna está viva? Como isso é possível? Desde quando a senhora sabe disso? Por que me escondeu a verdade? As perguntas explodem. O choro vem forte. A verdade, finalmente, não pode mais ser escondida. Nesse instante, a senhora Gonum tenta se aproximar, com os olhos marejados. Por favor, minha querida, você precisa me ouvir. Eu posso explicar tudo. Mas Zeynep já está fora de si. A dor vira revolta. A revolta vira desespero. Eu não quero ouvir nada, grita. Não quero saber de mais nada. Sem olhar para trás, ela sai correndo pela porta da frente. Desnorteada, Zeynep atravessa as ruas como se não sentisse o próprio corpo. O coração bate no limite. A mente só repete um nome. Turna. Turna. Enquanto isso, a menina tenta se afastar. Corre sem rumo, até cruzar o caminho de um grupo de crianças mais velhas. Meninos rebeldes, cruéis. Eles empurram Meleque, agridem, a menina cai no chão. Nesse exato segundo, Zeynep surge como uma leoa. O que vocês pensam que estão fazendo? Grita, tomada pela fúria. Saiam daqui agora mesmo! Assustados com a reação da mulher, os meninos recuam e vão embora. Zeynep cai de joelhos diante da menina. As mãos tremem, os olhos transbordam emoção. Meleque, meu amor, diz com a voz embargada. Você não imagina o quanto eu estou feliz por te ver de novo. Mas a criança permanece em silêncio. Parada, fechada, distante. Zeynep sente o coração apertar. Eu queria ter vindo antes, eu juro, continua, desesperada. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa deu errado, mas agora eu estou aqui com você. Ela tenta abraçá-la. Nesse instante, Meleque dá um passo para trás. Zeynep congela. Com os olhos sérios, a menina fala. Eu não me chamo Turna. Meu nome é Meleque. E você não é a minha mãe. As palavras cortam como uma lâmina. Antes que Zeynep consiga reagir, a criança se afasta e segue em direção à própria casa. Turna, espera! Zeynep tenta ir atrás dela. Mas Meleque não olha para trás. Não responde. Não escuta. Zeynep fica parada no meio da rua, o peito apertado, sem saber o que fazer. É então que a senhora Gonum se aproxima, com cuidado. Zeynep, por favor, pede, com a voz suave. Você precisa dar um tempo para ela. A menina não sabe de nada do que aconteceu. Zeynep se vira, tomada pela dor e pela raiva. Como isso é possível? Explode. Como ela está viva? Porque todos mentiram para mim. Desde quando a senhora sabe da verdade? Alguém mais sabia? Gonum respira fundo. O peso da situação é imenso. Minha querida, diz com sinceridade. Para mim tudo isso é tão surpreendente quanto para você. Eu também não sabia de absolutamente nada. Zeynep encara a mulher e faz a pergunta que a atormenta. Então quem sabia? Insiste. Quem armou tudo isso? Foi a Sulê? Por que ela mentiria para mim? Por favor, não me esconda nada.
porque se esconder, eu nunca vou conseguir perdoar. Gonum sente um arrepio percorrer a espinha. Percebe que Zeynep está falando do fundo do coração. Preocupada, decidida, ela resolve contar a verdade. Tudo o que eu sei, começa com a voz pesada. É que foi a Karide quem tramou toda essa situação. Zeynep arregala os olhos. A Karide pergunta incrédula. Você está dizendo que foi ela que armou tudo isso? Gonum encara Zeynep e confirma, sem rodeios. Isso mesmo, minha querida. Foi ela. Mas você não pode explodir em ódio, pede a senhora Gonum, com a voz firme porém aflita. Você precisa ouvi-la primeiro, por favor. Você deve isso a ela. Essas palavras ecoam forte dentro de Zeynep. Sem dizer mais nada, a jovem sai correndo, o rosto molhado de lágrimas, o coração em chamas. Ela vai direto à procura de sua mãe, Karite. Pouco depois, Zeynep fica frente a frente com Karite. Sinan também está ali. O silêncio é pesado. Mãe, Zeynep começa, com a voz trêmula, mas decidida. Eu quero ouvir da sua boca. Quero saber toda a verdade. Foi você que armou tudo para que, durante todo esse tempo, eu acreditasse que a Turnã tinha morrido? Karite arregala os olhos. O corpo inteiro enrijece. Zeynep, eu posso te explicar, diz, tensa. Tudo isso tem uma explicação. Explicação? Zeynep explode. Que explicação existe para isso? Nesse instante, ela olha para Sinan. O detalhe não passa despercebido. Cabeça baixa, suando frio. Silêncio culpado. Espera aí, Zeynep diz, sentindo o chão sumir. Era isso que eu não podia saber, não é? Vocês dois esconderam a verdade de mim esse tempo todo. O choque é total. Meu amor, Sinan tenta se aproximar. Eu posso explicar tudo. Mas Karite se antecipa. Zeynep, não é culpa dele, afirma, desesperada. Ele não tem culpa de nada, só fez o que eu pedi. Por favor, acredita em mim. Zeynep ri, amarga, os olhos cheios de dor. Eu nunca mais vou confiar em vocês, declara, nunca mais. A voz falha, mas ela continua. Vocês mentiram para mim sabendo tudo o que eu passei. Me enganaram. Eu tentei tirar a minha própria vida, pela dor de achar que nunca mais teria minha filha. Karite fica em choque. Como vocês tiveram coragem de fazer isso comigo? Eu sei que não há desculpas, Karite responde, arrasada. Mas eu só estava tentando te proteger. Eu juro. Zeynep encara a mãe nos olhos, sem hesitar. Pois eu nunca vou te perdoar. Ela respira fundo e despeja toda a dor guardada. Todo esse tempo eu chorava diante do túmulo da Meleque, diante de uma lápide vazia. E vocês permitiram isso. Então ela se volta para Sinan. E você também me enganou. O nosso casamento termina aqui. Sem olhar para trás, Zeynep dá as costas. Sinan e Karite ficam paralisados, apreensivos, desesperados. De repente, Karite leva a mão ao peito. O rosto perde a cor. Karite! Sinan reage, assustado. A mulher desmaia ali mesmo diante do ex-delegado. E agora, pessoal, o que vocês acharam dessas cenas intensas da novela Mãe? Gostaram de ver Zeynep finalmente descobrindo toda a verdade? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber. E atenção, o vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento importante da sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu estarei esperando por vocês. Nesse instante, a senhora Gonum tenta se aproximar, com os olhos marejados. Por favor, minha querida, você precisa me ouvir. Eu posso explicar tudo. Mas Zeynep já está fora de si. A dor vira revolta. A revolta vira desespero. Eu não quero ouvir nada, grita. Não quero saber de mais nada. Sem olhar para trás, ela sai correndo pela porta da frente. Desnorteada, Zeynep atravessa as ruas como se não sentisse o próprio corpo. O coração bate no limite. A mente só repete um nome. Turna. Turna. Enquanto isso, a menina tenta se afastar. Corre sem rumo, até cruzar o caminho de um grupo de crianças mais velhas. Meninos rebeldes, cruéis.
Eles empurram Meleque, agridem, a menina cai no chão. Nesse exato segundo, Zeynep surge como uma leoa. "O que vocês pensam que estão fazendo?" grita, tomada pela fúria. "Saiam daqui agora mesmo!" Assustados com a reação da mulher, os meninos recuam e vão embora. Zeynep cai de joelhos diante da menina. As mãos tremem, os olhos transbordam emoção. "Meleque, meu amor", diz com a voz embargada, "você não imagina o quanto eu estou feliz por te ver de novo." Mas a criança permanece em silêncio, parada, fechada, distante. Zeynep sente o coração apertar. "Eu queria ter vindo antes, eu juro", continua, desesperada. "Tanta coisa aconteceu, tanta coisa deu errado, mas agora eu estou aqui com você." Ela tenta abraçá-la. Nesse instante, Meleque dá um passo para trás. Zeynep congela. Com os olhos sérios, a menina fala: "Eu não me chamo Turna. Meu nome é Meleque. E você não é a minha mãe." As palavras cortam como uma lâmina. Antes que Zeynep consiga reagir, a criança se afasta e segue em direção à própria casa. "Turna, espera!" Zeynep tenta ir atrás dela. Mas Meleque não olha para trás. Não responde. Não escuta. Zeynep fica parada no meio da rua, o peito apertado, sem saber o que fazer. É então que a senhora Gonum se aproxima, com cuidado. "Zeynep, por favor", pede, com a voz suave. "Você precisa dar um tempo para ela. A menina não sabe de nada do que aconteceu." Zeynep se vira, tomada pela dor e pela raiva. "Como isso é possível?" explode. "Como ela está viva? Porque todos mentiram para mim. Desde quando a senhora sabe da verdade? Alguém mais sabia?" Gonum respira fundo. O peso da situação é imenso. "Minha querida", diz com sinceridade, "para mim tudo isso é tão surpreendente quanto para você. Eu também não sabia de absolutamente nada." Zeynep encara a mulher e faz a pergunta que a atormenta. "Então quem sabia?" insiste. "Quem armou tudo isso? Foi a Sulê? Por que ela mentiria para mim? Por favor, não me esconda nada, porque se esconder, eu nunca vou conseguir perdoar." Gonum sente um arrepio percorrer a espinha. Percebe que Zeynep está falando do fundo do coração. Preocupada, decidida, ela resolve contar a verdade. "Tudo o que eu sei", começa com a voz pesada, "é que foi a Kahide quem tramou toda essa situação." Zeynep arregala os olhos. "A Kahide?", pergunta incrédula. "Você está dizendo que foi ela que armou tudo isso?" Gonum encara Zeynep e confirma, sem rodeios: "Isso mesmo, minha querida. Foi ela." "Mas você não pode explodir em ódio", pede a senhora Gonum, com a voz firme porém aflita. "Você precisa ouvi-la primeiro. Por favor, você deve isso a ela." Essas palavras ecoam forte dentro de Zeynep. Sem dizer mais nada, a jovem sai correndo, o rosto molhado de lágrimas, o coração em chamas. Ela vai direto à procura de sua mãe, Karit. Pouco depois, Zeynep fica frente a frente com Karit. Sinan também está ali. O silêncio é pesado. "Mãe", Zeynep começa, com a voz trêmula, mas decidida. "Eu quero ouvir da sua boca. Quero saber toda a verdade. Foi você que armou tudo para que, durante todo esse tempo, eu acreditasse que a Turnã tinha morrido?" Karit arregala os olhos. O corpo inteiro enrijece. "Zeynep, eu posso te explicar", diz, tensa. "Tudo isso tem uma explicação." "Explicação?", Zeynep explode. "Que explicação existe para isso?" Nesse instante, ela olha para Sinan. O detalhe não passa despercebido. Cabeça baixa, suando frio. Silêncio culpado. "Espera aí", Zeynep diz, sentindo o chão sumir. "Era isso que eu não podia saber, não é? Vocês dois esconderam a verdade de mim esse tempo todo." O choque é total. "Meu amor", Sinan tenta se aproximar, "eu posso explicar tudo." Mas Karit se antecipa. "Zeynep, não é culpa dele", afirma, desesperada. "Ele não tem culpa de nada, só fez o que eu pedi. Por favor, acredita em mim." Zeynep ri, amarga, os olhos cheios de dor. "Eu nunca mais vou confiar em vocês", declara, "nunca mais." A voz falha, mas ela continua.
Vocês mentiram para mim sabendo tudo o que eu passei. Me enganaram. Eu tentei tirar a minha própria vida, pela dor de achar que nunca mais teria minha filha. Carit fica em choque. Como vocês tiveram coragem de fazer isso comigo? Eu sei que não há desculpas, Carit responde, arrasada. Mas eu só estava tentando te proteger. Eu juro. Zeynep encara a mãe nos olhos, sem hesitar. Pois eu nunca vou te perdoar. Ela respira fundo e despeja toda a dor guardada. Todo esse tempo eu chorava diante do túmulo da Meleque, diante de uma lápide vazia. E vocês permitiram isso. Então ela se volta para Sinan. E você também me enganou. O nosso casamento termina aqui. Sem olhar para trás, Zeynep dá as costas. Sinan e Carit ficam paralisados, apreensivos, desesperados. De repente, Carit leva a mão ao peito. O rosto perde a cor. Carit! Sinan reage, assustado. A mulher desmaia ali mesmo diante do ex-delegado. E agora, pessoal, o que vocês acharam dessas cenas intensas da novela Mãe? Gostaram de ver Zeynep finalmente descobrindo toda a verdade? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber. E atenção, o vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento importante da sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu estarei esperando por vocês.